Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aula do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Vamos aqui de processo civil, em que nós comentamos a seguinte lógica. O que é o devido processo legal? Nada mais é do que um processo que não é qualquer processo, é um processo, não é um processo contratual, é um processo de acordo com a lei, e não é qualquer lei, é aquela lei que nos é devida no dia de hoje. Então, é aquilo que nos é devido hoje é o devido processo legal. Lembrando que nós temos a jurisdição, que é uma parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva o conflito de interesses, eu e você brigando sobre uma caneta, não podemos nos degladiar. E temos o limite, é a competência. A competência material, territorial, funcional. Funcional, né? Você pensa assim, o STJ ele não executa situações aqui embaixo, como pensão alimentícia. Ele não executa, ele julga, às vezes, algum tipo de problema que você tenha no recurso especial com uma lei federal. O territorial é o local em si, imagina uma ação possessória, tem que ser feita no local em que o imóvel está. E a competência material é a conteúdo em si. Né? Pensa, a matéria de tributário não vai ser julgada por um juiz que está mexendo com coisas de família e sucessão. Bom, aqui também temos, né, ação, jurisdição e processo. Como eu disse, reitero, a jurisdição é a parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva um conflito de interesses, e a ação é o meio pelo qual você move a jurisdição, porque a jurisdição ela é inerte. Então você faz uma petição inicial, move a jurisdição e o juiz aplica a jurisdição por meio de um processo. Só que essa petição inicial tem que ser apta. O que é ser apta? É ter aptidão, né? Quando você tem aptidão para algo, é porque você tem condições de fazer aquele algo em si. Então, uma petição apta é aquela que tem aptidão para ser lida pela outra parte. E se a outra parte consegue ler, consegue entender o que está sendo pedido, a outra parte consegue contestar. Agora, se a outra parte não consegue ler o que está sendo pedido, consequentemente, a outra parte não consegue contestar. Por isso que o juiz indefere a inicial. Então, quando se diz a inépcia da inicial, você está indeferindo a inicial. Não é que você está dizendo que a parte não tem direito daquilo que ela está pedindo, não. Você só está mencionando o fato de que não tem condições de ler aquilo. Ou está faltando a causa de pedido, ou está faltando o pedido. E por esses motivos, né, o juiz determina o indeferimento da petição inicial, que é algo diferente da improcedência liminar do pedido, certo? Aqui nós temos a procedência, que é quando o juiz concede ou nega aquilo que você está pedindo. Então, o mérito do processo é o motivo pelo qual você está indo até o judiciário. O mérito é realmente você ter direito àquilo que você está pleiteando. E quando o juiz concede aquilo para você, ele está dando a procedência da ação. Quando ele não concede, ele está dando a improcedência. E a improcedência liminar é porque você perdeu no comecinho. Essa é a improcedência liminar, diferente do indeferimento da petição inicial. Então, a improcedência liminar, você perdeu o seu direito mesmo. O juiz ele encontrou uma prescrição ali e você já perdeu o seu direito. Indeferimento inicial, não. Ele só diz que não tem como julgar o caso, porque não dá para entender o que você pediu, tá bom? E aí agora a gente entra na nossa primeira linha de tempo do processo. Olha só, petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação. Para que a audiência de conciliação e mediação não ocorra, ambas as partes devem dizer que não querem que ela ocorra. Porque se apenas uma disser que quer que ela ocorra, a outra vai responder como ato atentatório à dignidade da justiça, pagando 2% do valor da causa, correto? Após a audiência de conciliação e mediação, se ela for infrutífera, nós vamos para a contestação. Depois da contestação, a audiência de saneamento, que é a limpeza, verificar quais são os testemunhos que vão ficar, qual a documentação que é correta em si, instrução e sentença. Após a sentença, pessoal, obviamente, né, que você vai recorrer, você faz ali o seu recurso para o Tribunal de Justiça, correto? Você perdeu, você faz sua apelação lá para o TJ. Interessante, pessoal, que a apelação tem um prazo de 15 dias e na primeira instância não tem juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz da primeira instância ele não vai verificar se as condições da apelação estão corretas para subir ou não. Ele é obrigado a mandar para cima. Se ele não mandar para cima, cabe mandado de segurança. Então, não tem juízo de admissibilidade na primeira instância aqui no processo civil. Agora, já na segunda instância, aqui para você fazer o seu recurso para o STF ou o STJ, aí cabe juízo de admissibilidade sim. Então, o desembargador pode segurar e pode não mandar os seus recursos para cima, no caso, recurso especial e recurso extraordinário, tá bom? Interessante aqui que essas setinhas dizem que quando você cai aqui no TJ, você é julgado por uma turma de 3 desembargadores. Quando você perde, né, você não tem recurso de embargos infringentes para uma turma maior. Isso aqui é um regimento interno, é automático. Nós vimos isso inclusive em direito constitucional. Artigo 942 CPC determina esse procedimento automático das decisões em que você perde e que não são decisões não unânimes. Correto? Bom, pessoal, maravilha. Se a petição inicial for apta, aí nós temos aqui, né? Enfim, os pedidos A, B, C, D e E. E desses pedidos que aqui estão, às vezes o C, aquele que você já perdeu, é o mérito do processo em si. Você realmente já perdeu. Só que cabe agravo de instrumento, porque você está no curso do processo. Cabe agravo de instrumento de uma decisão de mérito. Inciso 1 ou 2 do artigo 1015 do CPC. Correto? Aqui nós também temos a linha de tempo do processo e você tem várias decisões, né, de tutela provisória. Essas tutelas provisórias, se elas forem dadas no curso do processo, também cabe agravo de instrumento. Agora, se a tutela provisória for dada na sentença, cabe apelação. É importante isso daqui, que esse assunto em si, ele é muito interessante. Geralmente a gente pensa que o mérito é julgado somente ao final do processo, mas às vezes não. Às vezes o juiz já diz no início do processo que, que algum daqueles pedidos você não tem direito mesmo, então cabe agravo de instrumento. Quando o juiz julga o mérito, no curso do processo, cabe agravo de instrumento. E a tutela provisória, a gente pensa que é sempre no curso do processo, porque você está pedindo alguma coisa, né, antes do julgamento final definitivo.
Só que às vezes essa coisa que está sendo pleiteada, o juiz vai dar na própria sentença já. Por quê? Porque a sentença é só uma folha de papel que ela não sedimenta automaticamente o seu direito material. Então, às vezes, o juiz dá a tutela provisória na sentença. Se ele o fizer, se a tutela provisória for dada, for concedida na sentença, então automaticamente você já pode fazer uma apelação. O cabimento do agravo dos instrumentos estão aqui no artigo 1015 do CPC, para a tutela provisória e do mérito do processo. Né? Só que existe também rejeição de convenção de arbitragem, isso aqui é quando as partes elas convencionam que o eventual processo nunca vai, o eventual conflito nunca vai até o Poder Judiciário, vai ser resolvido numa Câmara Arbitral. Desconsideração da PJ. Também temos aqui quando o juiz rejeita ou acolhe o pedido de rejeição, de revogar a garantia, a gratuidade da justiça. Nota que se ele concede, não cabe agravo de instrumento sob a exclusão de litisconsorte. Litisconsorte é quando você tem mais de uma parte, mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo. Rejeição também de pedido de limitação de litisconsorte. Quando ele também inverte o ônus da prova, também cabe, né, agravo de instrumento. Pessoal, nota que aqui não tem testemunha. Então, eventualmente, se o juiz der uma decisão, né, aqui nesse caso concreto, se o juiz eventualmente dá uma decisão não permitindo que você acesse as informações que serão dadas por uma testemunha, não cabe agravo de instrumento, tá? Mas cabe apelação ainda, porque não preclui. Artigo 1009, parágrafo 1º, né, do CPC, que a gente não está lendo aqui porque está nesse mini curso, mas lá está escrito, né, que as decisões interlocutórias que não forem agraváveis por meio de instrumento de imediato, ainda assim permite-se que sejam confrontadas lá na apelação, né, na preliminar de apelação ou até nas contrarrazões de apelação. Beleza? Gente, aqui só estava mostrando isso. A testemunha aqui, ó, nota que aqui, problema com testemunha não cabe agravo de instrumento. Outra coisa importante, a testemunha, ela é prova do processo. Então, isso significa que aquilo que a testemunha disser pode ser utilizado contra a própria pessoa que arrolou aquela testemunha em si. Certo? Eu sou autor, contratei o João para ser minha testemunha. O juiz pode dar uma sentença embasada no depoimento do João, me prejudicando. A sentença, pessoal, ela existe, é uma folha de papel, mas a apelação, ela busca reformar a sentença, correto? E isso vem a ocorrer o seguinte: a apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? O efeito suspensivo vai suspender os efeitos da sentença. Porque, muito embora a sentença, às vezes, mesmo não se tornando definitiva com o trânsito julgado, ela exista dessa forma, ela já permite que aquela pessoa que venceu a ação já comece a atuar de algumas formas. Mas, em regra, a apelação no processo civil tem efeito suspensivo. Ela não tem efeito suspensivo quando, por exemplo, você tem uma ação de alimentos. Numa ação de alimentos, a pessoa que fez a ação de alimentos ela está passando fome. Então, se o autor, né, na ação de alimentos, ganhou a ação, ele quer comer, então o juiz já dá para ele já o alimento logo o mais rápido possível. E a outra parte que perdeu, se fizer apelação, não tem efeito suspensivo. Também não tem efeito suspensivo nas tutelas provisórias julgadas ali na sentença também não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo também quando você perde embargo de execução na fase de execução. Perdeu, cabe apelação. Não tem efeito suspensivo. Gente, beleza? Aqui só estava mostrando o que é uma preliminar de apelação, né? Não é uma peça que vem antes da apelação, é só um pedaço da apelação. A apelação ela ataca a sentença e parte da apelação ataca as decisões interlocutórias quando não forem agraváveis por meio de instrumento. Certo? Aí, comentando sobre sentença, eu falei o seguinte, gente, será que eu posso levar a registro uma sentença? Ou seja, eu posso levar até o cartório para que ela tenha mais força perante terceiros? Sim, posso levar uma sentença a registro. E também, será que posso levar a registro uma sentença que foi impugnada com apelação com seu efeito suspensivo? Sim, também é muito importante isso daqui. Você ganhou uma ação qualquer e aí você vai levar a registro, mas a outra parte ela apelou e aquela apelação tem efeito suspensivo. Isso impede que você registre a sua sentença? Não impede. Isso é muito legal, tá? Não impede que você registre a sua sentença. Depois eu comecei a falar a importância aqui de algumas palavras, né? Por exemplo, a tutela provisória de urgência e de evidência. A de urgência é urgente, a de evidência não é urgente, porque se ela fosse urgente, estaria escrito aqui urgente. Não, eu estou separando a urgência de evidência. Então, a tutela provisória de evidência prescinde de urgência? Sim ou não? Sim, porque a tutela provisória de evidência dispensa a necessidade de urgência. Olha as palavras aqui, prescinde significa dispensa. Então, a tutela provisória de evidência, ela dispensa a necessidade da urgência, correto? Beleza? Maravilha, gente. Também, aqui só dividindo tudo, a tutela provisória se divide em urgência e evidência, a tutela de urgência se divide em antecipada e cautelar, e a tutela antecipada se divide em antecedente e incidental, certo? Também temos aqui a lógica, né? O que, que significa isso, o que significam essas tutelas em si. A tutela provisória de urgência antecipada e antecedente é uma petição simples em que você faz o pleito sem documentação robusta. Você já de início já pede a cirurgia no coração do seu tio, no comecinho do processo. Agora, a tutela provisória de urgência antecipada incidental, ela você faz uma ação normal, só que no curso do processo você tem que fazer o pleito da tutela provisória. Por isso que a tutela provisória de urgência antecipada incidental.
certo? É diferente da cautelar, porque a cautelar dura poucos do processo. Você quer a água que está dentro de uma caixa, só que aquela caixa d'água, ela está furada. Não adianta eu ficar brigando sobre aquela caixa d'água se eu não tampar o buraco antes. Então é importante que eu me valha dessa cautelar, tutela provisória de urgência cautelar, certo? Beleza, gente? E aí nós acabamos o processo civil e depois a gente agora entra em processo penal, né? Não chora, Rafinha. Vamos acabar isso aqui. Processo penal também tem petição inicial. A petição inicial ela pode ser de acusação de defesa. E petição inicial de defesa tem habeas corpus e revisão criminal. É interessante que habeas corpus e revisão criminal estão no capítulo. Essas duas petições estão no capítulo dos recursos do processo penal. Né? E está errado. Na verdade, não é que está errado, eu sou legislador, mas ele colocou lá, mas não são recursos, não. A revisão criminal não é recurso e o habeas corpus também não é recurso, são petições iniciais. Tanto é que o HC ele é uma petição inicial, inclusive para qualquer matéria, em processo civil, em processo penal, processo tributário, acontece, sei lá o que, algum juiz doido manda prender alguém numa matéria diferente, cabe habeas corpus, tá? O HC, se ele bate no TJ, no TRF ou no TRT, cabe recurso ordinário para o tribunal acima, tá? A gente, essas são as petições iniciais, de acusação é denúncia e queixa. E você faz a acusação para quê? Buscando a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. Só tem esses dois tipos de punição, né, que nós temos aqui no processo penal. Então, ou cabe pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos. É uma ou outra. Isso significa que se eventualmente um acusado, né, que já está condenado, cumprindo pena, pedir progressão de regime semiaberto para aberto, o juiz da execução não pode determinar uma pena restritiva de direitos como condição para que ele progrida de regime. Isso não pode acontecer. Porque ou é PPL ou é PRD. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, se você vai para o regime aberto também é uma forma de regime prisional. Inclusive, você dorme na casa de albergado. Por este motivo, essa progressão de regime aqui não pode ser condicionada a uma pena restritiva de direitos, certo? Bom, aqui vendo a primeira linha do tempo do processo penal, né, antes de nós chegarmos à nossa segunda fase, se Deus quiser, temos aqui a notícia do crime, a comunicação de existência de um crime, vamos por inquérito policial e o Ministério Público tem alguns caminhos a tomar. Ele pode pedir o arquivamento. Pedir o arquivamento não é a inércia dele, tá? Se ele pede o arquivamento, você não pode fazer ação penal privada subsidiária da pública. Então, se ele pede o arquivamento, ele fez algo, não é inércia. Ou ele pode propor um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é um acordo para que não exista um processo contra fulano de tal. Então, é o acordo de não persecução penal. Ou o juiz também pode requisitar, desculpa, o promotor de justiça ele pode requisitar novas diligências. Requisitar novas diligências é entender o seguinte: pô, eu acho que não tem prova suficiente ainda, né, para embasar uma ação penal, mas eu já vou fazer alguns pedidos objetivos aqui. O delegado de polícia ele vai ter que seguir os meus ditames, né? Porque isso aqui é uma exceção à discricionalidade do inquérito policial. E aí, com essas provas novas, eu acabo oferecendo a denúncia. E o juiz recebe a denúncia, cita, a parte responde à acusação, ela pode alegar nulidades, ela pode alegar teoria do crime e extinção da punibilidade, vai para a audiência de instrução, debate e julgamento, alegações finais por meio de memoriais. Isso aqui antes do julgamento, né? Bom, é importante também saber que nós temos a audiência de custódia. A audiência de custódia, pessoal, não tem nada a ver com a audiência de instrução, debate e julgamento, tá? Nós temos notícia crime, inquérito policial, mas também temos a possibilidade de começar por prisão em flagrante. Aí a prisão em flagrante, ela determina ali a logística da audiência de custódia. Tá? A audiência de custódia é diferente da audiência de instrução, debate e julgamento, beleza? É só para verificar se a pessoa vai ser mantida presa ou não. Bom, aqui mais um pouquinho, né? Da notícia crime, inquérito policial, mas também da prisão em flagrante, com audiência de custódia, também tem inquérito policial. O inquérito policial não tem contraditório para defesa. Aqui, o único que indicia o acusado, o suspeito, é o membro delegado de polícia, não é o promotor de justiça. O promotor de justiça, ele inicia o processo, tá, mas ele não indicia. Quem indicia é o delegado de polícia. O delegado de polícia também não pode arquivar. Quem arquiva, quem pede arquivamento é o Ministério Público. Acessar os autos do inquérito, né, é possível que você acesse os autos do inquérito. Aqui eu acabei não comentando na aula extensa, mas você tem direito a acessar os autos do inquérito já devidamente documentados, né? Porque você não vai poder acessar o auto de um inquérito que esteja relacionado com uma diligência que vai ser realizada ainda pelo delegado de polícia. Imagina uma interceptação telefônica. O advogado não vai ter acesso a essa interceptação telefônica, certo? Se não for permitido acesso aos autos do inquérito, nós vamos ter aqui uma reclamação constitucional, tá? Então, o inquérito policial ele é dispensável, inclusive em crimes hediondos, mas ele pode existir, inclusive, em ações penais privadas. É bem interessante isso aqui. Então, existe inquérito policial em ação penal privada, ação penal pública e ação penal pública condicionada à representação, certo? Vamos continuando aqui. A linha do tempo do processo é muito legal, né? Aqui a gente está vendo a linha do tempo do processo, é muito interessante ver isso aqui, observar legal, né? E aí você, observando isso aqui, vê os cabementos de recursos de distrito, né? Quando o juiz não homologa o acordo de não persecução penal, cabe reze. Quando ele não recebe a denúncia, cabe reze. Quando ele não acolhe ou ele acolhe a extinção da punibilidade, cabe reze. Quando ele anula o processo, cabe reze, cabe recurso de sentido estrito, certo? Aí quando o juiz condena ou absolve, aí cabe apelação, tá? Mas
você fez a apelação e a apelação não subiu, lembra que nós vimos agora em instantes que no processo civil a apelação não tem juízo de admissibilidade na primeira instância, então ela vai direto para o TJ? Aqui no processo penal tem juízo de admissibilidade. Se você fizer apelação e ela não subir para o TJ, cabe recurso em sentido estrito, certo? Você faz reze para que essa apelação seja acolhida pelo tribunal que lá em cima está. É muito interessante isso. Tá, então, só a título de curiosidade, né? Eu falei aqui sobre a notícia crime que dá para o inquérito policial, mas a prisão em flagrante, pessoal, ela acarreta a audiência de custódia em 24 horas. E se a prisão em flagrante ela for ilegal, cabe relaxamento. Se ela for legal, ainda assim a pessoa pode ser mantida em liberdade, cabe a liberdade provisória, ou se o juiz, mesmo na audiência de custódia, determinar a prisão preventiva, você ainda pode pedir mais para frente, não no dia da audiência de custódia, né? Que na audiência de custódia você pede liberdade provisória. Mas depois que o cara já está preso, você pede revogação da prisão preventiva. E aí, nesse caso da revogação da prisão preventiva, se o juiz concede o pedido dessas três peças de liberdade, também cabe reze. Olha só, a acusação não gostou que a pessoa foi mantida em liberdade, cabe recurso em sentido distrito. Tá bom? Gente, só reiterando, você está vendo aqui essas aulas rápidas, mas cada aula rápida dessa tem uma duração em torno de 2 horas e meia, 3 horas, tá? Só estou falando isso porque esse cursinho aqui, ele é para você que sabe que tem facilidade. Se você tem facilidade, você consegue acompanhar as informações e às vezes para você é até melhor do que aquele do curso extensivo que você perde atenção. Nesse caso aqui, não. Aqui é só informação rápida. Estamos na quarta aula. Se você acompanhar o cursinho, você vai adorar isso aqui. Você vai aprender coisa pra cacete. Você vai gostar muito. Muito, porque você fala, puta que pariu, é rápido, mas é o que eu preciso. É coisa rápida ali, pá, 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 pá. Tem gente que tem facilidade. Agora, se você não tem facilidade, aí você precisa de um curso maior, um curso extensivo. Talvez não seja nem o meu, né? Talvez você não queira fazer o meu curso de R$ 870, que é 40 dias, de domingo a domingo, de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite, de sábado das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, de domingo das 8 ao meio-dia. Talvez você não queira isso, talvez você não queira, você quer fazer uma outra coisa, um outro curso grande. Mas se você quiser fazer o meu, ele é violento, é legal, cara, é legal, porque isso aqui tudo a gente vê com mais intensidade. Aqui comparando os processos, né? Comparando o processo penal no procedimento ordinário no sumário, que fica na vara criminal, e o procedimento sumaríssimo, que fica no juizado especial criminal. Só para comparar, gente, que o acordo de não persecução penal é igual à transação penal no GCRIM, tá? Só que é interessante aqui que no processo penal da vara criminal cabe reze, lá cabe apelação. Só a título de curiosidade, o procedimento GCRIM é termo circunstanciado de ocorrência, mais um termo de comparecimento para que as pessoas estejam presentes numa audiência preliminar. Tenta-se a conciliação, se não der certo, a transação penal. Se não der certo a transação penal, oferece a denúncia ou a queixa-crime, porque aqui nós estamos no juizado especial criminal. Igual acontece aqui. Não deu certo o acordo de não persecução penal, oferece-se a denúncia, tá? E juntamente com ela pode vir a suspensão do processo. Olha só que interessante. Quando o juiz não recebe a denúncia, cabe reze. Quando o juiz não homologa o acordo de não persecução penal, cabe reze. Isso na vara criminal, no caso do procedimento sumário ou ordinário. Agora, aqui no sumaríssimo, a apelação, nas mesmas circunstâncias. É muito importante essa imagem, pessoal. Essa imagem aí é muito importante. E essa imagem aqui também é muito importante. Ter as duas é extremamente legal, tá bom? E também vamos aprender, né? A suspensão do processo. O que, que é a suspensão do processo? É quando tem penas mínimas iguais ou inferiores a um ano. A pena mínima, pessoal, a pena abstrata é isso aqui: 6 meses a 2 anos, um mês a 6 meses, 1 a 4 anos, 2 a 8 anos. Essa aqui é a pena abstrata. Agora, a pena abstrata tem a pena mínima. A pena mínima é a pena de igual ou inferior a um ano. E a pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, para ficar no GCRIM. Olha só, nota que isso aqui é bem legal, porque tem crime aqui que não fica no GCRIM, porque a pena saiu do GCRIM, ó, né, passou de 4 anos, mas continua com a pena mínima igual ou inferior a um ano, então continua sendo, né, do juizado especial criminal. É muito legal conseguir entender isso daí. Depois eu trouxe a logística da linha do tempo do processo. Nela, nós temos o final, né, num crime doloso contra a vida, pronúncia, absolvição, desclassificação e impronúncia. Das consoantes cabe reze, das vogais cabe apelação. Correto? Gente, continuando aqui, os crimes dolosos contra a vida são aqueles que têm intenção de matar, aborto, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio, homicídio. São crimes, né, que vão a júri. Agora, lesão corporal seguida de morte, tortura seguida de morte, roubo seguido de morte, estupro seguido de morte, esses crimes aqui não vão a júri. Por quê? Porque o dolo, ele está na lesão corporal, na tortura, no roubo e no estupro, não está na morte. A morte culposa não vai a júri, certo? Muito importante. Só um adendo aqui que eu não falei também na aula extensiva, que é o aborto. Existe também o tal do aborto seguido de morte. É o único crime pré-teroloso que vai a júri, né? Porque, às vezes, você quer matar a criança, né, que está no ventre da mãe e você não consegue matar, mas a mãe morre, né? Então a mãe foi morte culposa, só que a criança você tentou matar. Então é o único crime pré-teroloso que vai a júri, é o caso do aborto seguido de morte. Gente, a decisão de pronúncia é aquela que encaminha você para a segunda fase do júri, onde você vai ser julgado lá pelos 7 jurados, juiz, promotor, advogado e réu, todo mundo fica lá. Lembrando que o réu tem direito de estar presente, ele não é obrigado a estar presente, correto? Maravilha. Aí a gente continua aqui. Outra coisa interessante é que eu só quero mostrar que o Tribunal do Júri, pessoal, não é Tribunal de Justiça. O Tribunal do Júri, ele continua aqui embaixo na primeira instância.
né? Você tem todo ali no tempo do processo, você é pronunciado, vai para o júri, aquele circo que existe, e aí, se você perder, você apela e é teu processo cai lá numa turma do Tribunal de Justiça. Nota que Tribunal do Júri não é Tribunal de Justiça. Espero que você tenha assistido até aqui. Não deixe de curtir e, enfim, encaminhar para algum colega que gostou disso aqui, enquanto for possível, né? Que ficar público essas aulinhas. Beijo do Mago, foco, força e fé, farro depois de muito estudo e vamos que vamos.